Lucas, capítulo 12, eu acredito que hoje seremos muito edificados com a graça do Senhor, com os ensinamentos de Jesus. Eu quero convidá-los para lermos a partir do verso 32. Lucas 12, 32. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu. E as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro. Nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Amém? Amém. Oremos. Pai querido, justo, santo e fiel, conosco, Deus e eterno Pai, nessa manhã. Pedimos a graça da sua presença em nosso meio, através da unidade, através da graça mesmo, Pai. Que a sua misericórdia seja experimentada nessa manhã. Todos os que estão aqui, os que estão em casa, todos sejam edificados por essa palavra e todos vivam para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude tanto a ministrar, quanto a sermos ouvintes dessa palavra, atentos a todos os detalhes do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos, hoje nós estamos dando continuidade a uma série de sermões expositivos do Evangelho de Lucas. Entramos no capítulo 12 e estamos dando continuidade. E hoje nós nos deparamos com uma palavra difícil de Jesus. Na verdade, o Senhor desafia a nossa fé com que Ele acabou de falar conosco através desses versículos. Ele desafia o nosso intelecto, a nossa inteligência, os nossos costumes, a nossa cultura, né? Porque olha só, uma das coisas mais desafiadoras das palavras de Jesus é que Ele nos pede a seguir padrões completamente diferentes do que nós conhecemos do mundo. Nós, irmãos, desde nossa infância, somos ensinados, por exemplo, que devemos estudar, crescer em dedicação aos estudos, amadurecer, procurar fazer uma boa faculdade, um bom curso, desenvolver uma profissão, ter muito trabalho e dedicação para que com estas práticas, com esses objetivos alcançados, nós possamos dar para as nossas famílias uma vida melhor, um certo conforto. Então nós somos ensinados desde sempre que devemos nos esforçar, devemos estudar ou trabalhar muito para adquirir bens, para que através desses bens nós tenhamos algum tipo de conforto, uma vida melhor. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém. Alguém aprendeu diferente? Não. Todos nós aprendemos assim. Aí vem Jesus e diz o seguinte, aqui nesse capítulo 12 ele fala 3 coisas que eu quero chamar a sua atenção para elas. Primeiro ele diz: você não pode, com suas preocupações, acrescentar à sua vida. Você vai ver o quê? Outra coisa que ele fala: não ajunte tesouros na terra, ajunte tesouros no céu. Amém. E aí tem uma verdade que ele fala no verso 33, que essa verdade, ela é o grande desafio para a nossa compreensão nesta manhã. Porque ele disse, nós lemos: venda tudo o que você tem e dê aos pobres. A pergunta que cai diante dos nossos olhos, diante da nossa fé nessa manhã é esta: irmãos, será que é necessário, para herdar o reino dos céus, vender tudo que nós temos e dar aos pobres? E vamos entender uma coisa, irmão: nós temos uma tendência de interpretar as palavras de Jesus
sempre lançando a responsabilidade sobre o outro. Tipo, Jesus deve estar falando com os ricos. Ele não está falando comigo. Não, não é isso, irmão. Isso aqui é uma palavra que Jesus liberou e ela cai hoje diante da nossa mesa e nós temos que entender o que Jesus falou e andar pela fé no que ele disse. Amém. Mas vocês já ficaram calados? Deve estar pensando, e agora? Eu vou ter que vender, eu já tenho pouco. Talvez você esteja pensando, nossa, eu só tenho uma casa. Eu vou ter que vender a casa e dar aos pobres se eu quiser, dar o reino de Deus. Mas se eu só tenho uma moto, a única coisa que eu tenho na vida, pastor, são os móveis da minha casa. Pois é. Se o que Jesus disse, que temos que vender tudo e dar aos pobres, e assim teremos um tesouro no céu, se o que ele disse for para todos nós, então nessa manhã, segure aí o seu lugar, porque você vai ter que vender tudo se você quiser ir para o reino de Deus. Que silêncio maravilhoso. E agora, o que farei eu, né? Tudo bem, irmãos, mas não se preocupe. Nós vamos voltar um pouquinho, vamos meditar no contexto e vamos entender por que Jesus falou essas palavras no verso 33. Amém? Volta comigo para o verso 13 e nós vamos, versículo por versículo, entender aquilo que Jesus quis nos transmitir. Amém, queridos? Amém. Verso 13 diz assim: então alguém da multidão gritou: mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Então, a história começa aqui, o contexto começa aqui, que nos leva até o verso 33. Tudo começou com uma pessoa na multidão que identificou em Jesus a autoridade de um profeta. Não significa que ele olhava para Jesus e o via como Messias, mas aquela pessoa reconheceu que Jesus era uma autoridade de Deus. E para o povo judeu, alguém que representava Deus, ou uma autoridade que representava Deus, tinha a sabedoria para guiar o povo. Por isso ele pede: Senhor, diz para o meu irmão, que devia estar presente, apesar da Bíblia não dizer, mas provavelmente estava presente, já que esse pedido foi feito ali, né? Diz para o meu irmão que divida a herança do meu pai comigo. Então, tudo começa com um grito. Tudo começa com um personagem que não tem nome, mas que estava na presença de Jesus e pede para ele, ok, dar a ordem para que ele recebesse, aquele rapaz recebesse parte da herança que seu pai morto tinha deixado. Os bens. Amém, irmãos? Amém. Os bens. Jesus responde, verso 14: amigo, quem me pôs como juiz são vocês para decidir essas coisas? Então Jesus já deu um freio. Disse: olha, eu não estou aqui para decidir esse tipo de coisa, eu não sou juiz para isso. Lembrando, os juízes em Israel eram, desde o Velho Testamento, reconhecidamente autoridades que também tinham um aspecto religioso. Amém? Amém. Verso 15. Em seguida disse: cuidado, perceba a exclamação, cuidado, guardem-se de todo o tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Bem, se nós pararmos a leitura aqui agora, realmente nós vamos ter que vender as nossas coisas essa semana. Então você já vai se preparando. Você vai anunciar onde? Você vai anunciar no site ou no jornal? Na revista? Ou no vizinho? Ou vai botar uma placa na frente? Né? Vence, porque... Vamos lá, né, irmãos? Vocês estão aqui porque querem entrar no reino de Deus, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá, né? Primeiro, o que significa ganância? Ganância nada mais é do que o desejo sem medida por bens e riquezas, obviamente deste mundo, né? Uma pessoa gananciosa é aquela que não tem freios, não mede esforços. Ela quer, a qualquer custo, possuir mais e mais e mais e mais. E ela faz isso porque a sua confiança está nisso. A sua vida está depositada nisso. São seus bens que lhe trazem segurança. Isso é uma pessoa gananciosa. Mas lembre-se, lá atrás no primeiro verso que nós lemos, que é o verso 13, aquele homem gritou: divida, Senhor, interceda por mim, a meu irmão, para que ele divida comigo a herança. E quando
ele diz: ei, olha, tenham cuidado, guardem a vida de vocês de toda ganância. Pegaram o contexto? Amém. Pronto. Então, verso 16. Lhes contou uma parábola. Jesus agora vai nos contar uma história dentro desse contexto. Qual é o contexto, irmãos? Ganância, bens materiais ou o princípio do materialismo. O materialismo é um Deus na vida da maioria das pessoas. Amém, irmãos? Verso 16. Um homem rico, perceba, ele estava contando a história de um homem rico. Tinha uma propriedade fértil e produziu boas colheitas. Versículo por versículo, nós vamos entender. Jesus começa a narrar uma parábola de um homem que, número 1, ele era rico. Número 2, ele tinha uma terra fértil, ou seja, ele era fazendeiro. E ele tinha uma terra que era boa. E tudo que ele plantava, ele colhia. Então ele, já sabendo que sua terra era boa, cria uma expectativa a respeito da terra. E se você não entender as palavras de Jesus, você vai olhar assim e dizer: mas está tudo bem, eu compro uma terra, a terra é fértil, qual é o problema de plantar? Não há problema nenhum em plantar, irmãos. Amém? Amém. Não há problema em plantar. Então esse homem tinha uma terra fértil que produziu boas colheitas. Verso 17. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Então a abundância da colheita dele foi tão grande que ele não tinha armazém, ele não tinha onde guardar a sua colheita. E ele pensou: o que devo fazer? Agora, um detalhe importante, irmãos. Esse homem estava preocupado de como ele ia guardar suas riquezas. Mas ele, em nenhum momento até aqui, pensou na possibilidade de usar a sua colheita para abençoar os pobres. Verdade. Amém, queridos? Amém. Veja só, é isso que Jesus está tentando transmitir para os seus ouvintes. Amém. Nós vivemos em um mundo em que dividir é ser fraco. Verdade. E no reino de Deus, dividir é ser forte. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. Pastor, eu ganhei somente R$100 essa semana. Não sei o que eu vou fazer. Aí aparece alguém e diz: rapaz, não é dinheiro. Você que é homem, imagina até a sua esposa ouvindo: não deu R$1. Veja como o mundo funciona num sistema estranho ao que Jesus está falando. Continua comigo. Verso 18. Por fim disse: já sei. Aquele homem, o fazendeiro, disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os celeiros e construir outros. O quê? Maior. Diga comigo: outros Maiores. Acumular. A ideia agora dele é: estou prosperando, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar, eu tenho que acumular os meus bens. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, ele falando consigo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma bem e alegre-se. Então vamos entender aqui, né, irmãos? Primeiro, esse homem, ele tem uma boa colheita e ele não tem onde guardar a colheita, e aí ele começa a pensar consigo mesmo e ele chega à conclusão: eu preciso de mais espaço para guardar os meus bens, para guardar a minha colheita, para guardar a abundância daquilo que eu tenho. E ele disse que vai fazer isso, vai construir celeiros maiores. Terceiro detalhe: depois que ele decide construir celeiros maiores, ele diz para si mesmo, diz: agora sim, que eu tenho abundância de bens, então eu posso comer, eu posso me alegrar e eu posso descansar. Aleluia. Era como se ele estivesse dizendo: agora eu posso me aposentar e ficar só comendo. Aí eu pergunto para vocês: segundo os princípios deste mundo, não tem nada de errado, vocês concordam?
Trabalhar, adquirir um pouco de bens, ou então pagar sua aposentadoria e depois ir descansar. Segundo os princípios desse mundo, não tem nada errado, amém, igreja? Amém. Mas tem alguma coisa errada aqui, porque Jesus está ensinando alguma coisa que nos chama a atenção. Verdade. Vamos lá, número 1. Nós vemos pela vida desse homem que ele não temia a Deus, porque em nenhum momento ele consulta a Deus sobre o que ele deve fazer com seus bens. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor, um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, nunca faria isso. Verdade. Não tomaria esse tipo de decisão sem consultar a Deus, sem consultar a sua palavra. Número 2, esse homem toma decisões, e aí é isso que você precisa aprender e atentar. Esse homem toma essas decisões de um celeiro maior, de guardar os seus bens, para que ele pudesse descansar. Ele toma essas decisões porque ele não imaginava que a vida dele poderia chegar ao fim. Ele imaginava que poderia guardar e ficava ele gozando desses frutos. Em nenhum momento ele tem o temor no coração de que ele poderia morrer, irmãos. Verdade. Outra coisa, ele também tinha certeza, sem a presença de Deus nessa certeza, de que a sua colheita seria boa. Mas qual é a garantia? Né? No futuro, de boas colheitas. Qual era a garantia? Tinha que tudo permanecer perfeito. Não podia ter um vendaval, não podia ter uma tempestade, não podia ter uma seca. Mas mesmo assim ele estava confiando naquela terra. Né? E aí, irmãos, ele nos chama a atenção porque ele pensa: vou descansar, vou comer, vou beber, né? E o que nos chama a atenção mesmo é a pergunta: será que ele teria tempo para gozar dos seus bens? Essa é a pergunta. Veja só, todos nós, olha para mim com muita atenção, você que está aqui, você que está em casa, todos nós que estamos aqui agora, vivos, quem está me ouvindo agora, pensa que tem todo o tempo do mundo para servir a Deus. Ninguém pensa que amanhã pode morrer. É verdade. Todos nós temos um pecado inerente operando na nossa carne agora. Todo mundo tem uma certa queda, um certo namoro consigo mesmo, com a sua autossuficiência. Nós pensamos e nos comportamos como se fôssemos imortais, irmãos. É verdade. Reflita comigo, como é que você sabe se o que você tem guardado, você é quem vai gastar? Você não sabe se estará vivo amanhã. Desse jeito. Quando você chegar no céu, em nome de Jesus, quando você chegar no céu, você vai ter as primeiras conversas no céu, vão ser assim: tu esperava? E todo mundo vai responder: eu nada, rapaz. Eu não. Você acha que alguém que morreu esperava morrer? Não. Salvo aquelas exceções. Uma pessoa lá no hospital, no estado terminal. Salvo essas exceções. Mas é muito, essa proporção é muito pequena. Assim era a vida desse homem. Ele planejava e não esperava chegar a qualquer momento o fim. E olha o que acontece. Verso 20: mas Deus lhe disse: louco! Ou seja, é loucura quem diga assim: você morrerá esta noite. Pronto. Deu tempo nem de construir os celeiros. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? É impressionante, irmão. Vocês já viram briga por herança? Já ouviu falar? É muito. As pessoas são familiares, irmãos, né? Madrasta, padrasto e família. E o amor se esvai nesta confiança pelos bens. E nós vemos muita gente brigando e virando inimiga por causa de herança. Verdade. Verso 21: sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Lembre-se que quem está falando aqui é o próprio Jesus. E Ele está nos dizendo: ei, você que crê em viver acumulando bens, você é louco. E a sua loucura está no fato de você não buscar a riqueza que provém de
Deus, do reino de Deus. Jesus aqui nos dá uma ideia, uma direção, podemos dizer, de que os nossos bens terrenos também devem ser para a glória de Deus usados. Amém. Também devem ser dirigidos para a glória de Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque só fazendo isto com aquilo que o Senhor nos dá é que nós estaremos investindo no reino vindouro. Amém. Entendemos? Glória a Deus. Mas só que a história, se terminasse aqui, já seria suficiente. Mas não responde o verso 33, que tem aquela pergunta para a nossa vida. Ei, você quer lugar no reino? Vai, vende tudo quanto você tem e dê os pobres. E agora? Até aqui, você já tem uma resposta para isso? Você realmente tem que vender tudo? O que você acha? Vamos continuar e a resposta virá. Verso 22. Amém? Então, voltando-se para os seus discípulos, perceba, Jesus agora vai conversar com os discípulos. Jesus disse: por isso eu lhes digo que não procurem, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Louvado seja Deus, aqui Jesus começa a ensinar. Ele falou a parábola, ele ensinou aquela história daquele homem rico, mas agora ele começa a falar discipulando. E o conselho e a direção de Jesus é: número 1, não se preocupem com a vida diária. E aí, irmãos, tem alguém aqui que se preocupa com a vida? Com o que há de comer? Com o que há de vestir? Talvez a melhor pergunta seja: quem não se preocupa? Como eu disse lá no início da pregação, nós vivemos em um mundo onde todo o sistema nos leva a viver como que preocupados com a vida. É verdade. Lembre-se que a palavra preocupação, ela significa pré-ocupar-se, ou ocupar-se antes da hora. Toda preocupação, ela vem de uma mente que não se aquieta. Verdade. Porque tem medo do que possa acontecer. Tem medo que possa lhe faltar o pão. Tem medo que possa lhe faltar o que vestir com a sua família. Aí Jesus disse: olha, não se preocupem com isso. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, não é uma forma leviana de viver, mas a não viver pela ganância. Lembre-se que o contexto de tudo isso aqui, né, a centralidade do que Jesus está falando é sobre a ganância, sobre aquele rapaz que lá no início disse: divida a herança comigo, meu irmão. Amém, igreja? Amém. Então Jesus está ensinando: olha, não estejam preocupados de terem o suficiente para o dia de vocês. Verdade. Verso 23: pois a vida é mais que a comida, e o corpo mais que a roupa. Glória a Deus. O que Jesus está dizendo é que o homem, irmãos, é mais importante do que aquilo que ele possui. A vida, que é um presente, que é um dom de Deus, a sua vida, esse dom chamado vida, é o que Jesus está dizendo, é a coisa mais preciosa que você tem. E quando eu digo vida, eu estendo para a vida eterna. Viver bem aqui e que se estenda para a vida eterna. Mas aqui, obviamente, não está falando sobre a vida aqui terrena, a vida na terra. Ele está dizendo: o que é mais importante? A roupa que você vai vestir ou você estar vivo e viver bem? Gozar os seus dias com alegria. Se você estiver preocupado com as contas, você não terá tempo mais para a família. Verdade. Se você estiver preocupado com o que vai vestir a sua família, você não vai sair e se divertir com seus filhos. É isso que Jesus está falando. Se você estiver preocupado, tem dor de cabeça, perdendo a sua saúde, pensando na conta que vai pagar nos próximos 48 meses, você não irá viver o presente. Verdade. E aí você vai perder a preciosidade da vida, ou o melhor da vida. Aí Jesus diz: é melhor, filho,
você não der nada e gozar a sua vida no presente. Amém. Aleluia. Você vai ficar preocupado com o que você vai comer? Se preocupe não. Vai ver o que ele vai dizer agora. Verso 24. Observem os corvos. Eles não plantam, eles nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus as alimenta, e vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Você já andou pela rua e viu um corvo ou qualquer outro passarinho pedindo esmola? Não. Alguém já viu, pessoal, por favor? Eu não. Alguém já viu? Por favor, se vocês virem, eu quero que vocês filmem. A gente colocar aqui e dizer: Jesus, você estava errado. Deus não cuida dos pássaros, Jesus. E aí agora, na verdade, Jesus está me chamando a atenção para algo muito importante. Ele está dizendo que existe um Deus no céu, que é o seu Pai, que é o nosso Pai, e que Ele está garantindo, Jesus está dizendo, eu garanto que esse Deus cuida da sua criação. Amém. E Ele usa os pássaros para levarem a nossa mente à reflexão. Verso 25. Qual de vocês, por mais preocupados que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Algumas Bíblias trazem a palavra côvado. Alguém pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado em torno de 45 centímetros. Na verdade, a palavra que Jesus usa aqui é a palavra côvado, né, referente à medida de vida, ao curso da vida. O que significa isso? Jesus está dizendo: olha, por mais que você esteja preocupado, quando chegar a hora da sua morte, você, com todas as preocupações da sua vida acumuladas, você não consegue acrescentar 45 minutos à sua existência, 45 centímetros à sua existência. Você não consegue acrescentar um dia de vida à sua própria vida. Verdade. Com todas as suas preocupações. Observe como crescem os lírios, não trabalham nem fazem suas roupas. No entanto, Salomão em toda a sua glória nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Como quem? Os lírios dos campos. Lá na Palestina, naquela época, na região da Galileia, melhor dizendo, é uma região desértica, ok? Não tem mata, né? O que tinha naquela época eram vegetações, flores, né? Quem conhece mais do que eu pode falar melhor. Os estudiosos dizem que eram anêmonas, que eram vermelhas e púrpuras. Eu até tinha uma imagem para mostrar para vocês, irmãos, dessa vegetação que era comum na Galileia naquela época, mas aí, infelizmente, a pessoa do computador não veio. Está ali no computador a imagem, mas não tem como exibir aqui. Por que eu queria mostrar isso, irmãos? Porque essa vegetação, essas anêmonas, elas são flores coloridas, vermelhas, roxas, púrpuras, coloridas. E você olhando, se vocês vissem essa imagem, vocês vão entender o que Jesus está falando. Porque quando Jesus está dizendo para eles: olha esses lírios aqui, olha a beleza deles. Nem mesmo Salomão, no auge da sua riqueza, se vestiu como eles, né? E se vocês vissem a imagem, vocês iam entender. É muito linda essa vegetação, é muito lindo esse tipo de lírio, ok? Amém. Só que Jesus está falando isso para uma preparação para o verso 28, que ele diz: e se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Verdade. Pegaram a revelação? Amém. Na verdade, como eu disse, não existia na Palestina madeira, lenha, madeira para produzir lenha, para acender os fogos. Então eles eram, costumeiramente, né, eles usavam a relva, ou o que nós chamamos de mato, irmãos, aqui. Eles usavam o mato seco para queimar os seus fogos, né, para acender os fogos.
E quando eles preparavam suas comidas, era isso que eles usavam. O que antes tinha sido um lírio, tão bonito, mas que depois era lançado no fogo. Aí eu pergunto para você está me entendendo o que Jesus está ensinando? Ele está dizendo, olha, se Deus embeleza tanto os lírios, que amanhã vão para o fogo queimar, será que Ele não vai cuidar de você? Será que Ele não vai te vestir bem? Verdade. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Vocês estão aqui ou foram, irmãos? Estão por aí ainda? Amém. Estão aprendendo? Amém. Verso 29. Não se inquietem com o comer ou o que beber, não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos gentios de todo mundo, mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Amém. Vamos lá. Primeiro, verso 29, ele fala sobre não estar inquieto. Existe uma diferença, né? Todo aquele que está preocupado está inquieto. Verdade. Estar inquieto é estar em movimento o tempo todo, motivado, né? Essa inquietação motivada pela preocupação. Ele fala, não estejam preocupados, porque essas preocupações a respeito dos bens materiais, a respeito do que você vai comer e a respeito do que você vai vestir, aí agora há uma pequena pulga atrás da orelha, né? Que ele põe. Ele diz, olha, se você está se preocupando com essas coisas, lembre-se que os gentios é que vivem assim. Pastor, mas o que significa isso? Jesus está dizendo, você, minha igreja, meu povo, você não pode se preocupar com essas coisas, porque os gentios, que significa povo sem Deus, já vive assim. É verdade. E aí, irmãos, nós somos, mais uma vez, como eu disse, confrontados, porque as nossas ideias são postas de cabeça para baixo. Verdade. Jesus está dizendo, não seja como o mundo. O mundo é que se preocupa como vai viver. Vocês não, meu povo. Vocês descansam no Pai, sabendo que o Pai cuida de vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá. Verso 31. Busquem acima de tudo o quê? O reino de Deus. E todas essas coisas lhes serão dadas ou acrescentadas. ênfase na palavra busquem. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Não busquem em primeiro lugar os bens materiais. Não busquem em primeiro lugar aquilo que tem aparência de conforto, mas que traz para a sua vida inquietação e preocupação. Verdade. Acima de tudo, buscar o reino de Deus é trabalhar para Deus, irmãos. Verdade. Acima de tudo, buscar o reino de Deus é viver nessa vida, viver neste mundo, ok? Para trabalhar para o Senhor. Então, o nosso trabalho para o Senhor vem em primeiro lugar do que o nosso trabalho para nós. Verdade. Alguém está me entendendo? Glória a Deus. Amém. E aí, nós chegamos no verso 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Estão comigo? Amém. Agora vamos para o verso 33. Vamos colocar tudo à venda agora. Né? Verso 33 diz assim: vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu. Aleluia. E as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro. Nenhum ladrão roubará e nenhuma traça o destruirá. Glória a Deus. Verdade. Em contraste aqui com os bens materiais, Jesus disse: vendam tudo que vocês têm, deem aos pobres, vocês terão um tesouro no céu. E esse tesouro no céu, nenhum ladrão alcança, nenhum ladrão pode tirar de você, porque está guardado, ele não se desgasta. Verdade. E a traça, que é aquele bichinho, né, que come, sai comendo tudo, a traça também não consegue comer esse seu tesouro, destruir esse seu tesouro.
Amém. Amém? Glória a Deus. Agora a pergunta fica, né, irmãos? A pergunta fica. Mas lembre-se que o contexto de tudo que Jesus está falando é a ganância. É verdade. Amém, Jesus? Amém. Verso 34. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Verdade. O que Jesus está usando aqui é uma figura de linguagem. Quando ele está dizendo, onde seu tesouro estiver, ali estará o seu coração, ele está falando, onde a sua confiança estiver, onde o desejo do seu coração estiver, onde o seu apego estiver, aquilo que for para você o seu bem mais precioso, você é quem vai julgar isso. Aquilo que é para você, o seu tesouro, seu coração está depositado naquilo. Julgue nessa manhã. Se o seu coração está depositado nisso e não no Senhor, bom, Jesus está dizendo, esse então é o seu tesouro. Aquilo que você confia, deseja, tem apego, para você é um bem precioso. Verdade. Vocês estão aqui? Amém. O que aprendemos até agora? Eu ainda vou dar aquela resposta, irmãos. Nós vamos precisar aprender tudo, calma. Daqui no final da pregação você decide o valor da sua casa, o valor da sua moto, o valor do seu carro. Amém? Amém. O que aprendemos até agora? Primeiro, Jesus nos ensina a nos guardar da ganância. Em resumo, é tolice, irmãos, confiar nos bens, pois não sabemos quanto tempo temos para gozar deles. Verdade. Rapaz, eu preciso possuir aquilo. Você nem sabe se você tem tempo para usar esse bem. Verdade. Alguém entendendo aí? Amém. Número 2. Confia sua vida aos cuidados do Senhor. Ele sabe exatamente o que você precisa. Glória a Deus. Eu quero que você diga isso em voz alta. Diga assim comigo. Eu pensava e sabia que eu precisava. Mas Jesus me diz que Deus é quem sabe. Glória a Deus. Nós não sabemos o que realmente precisamos. Nós somos influenciados por nossos olhos. Ai, como eu queria esse carro. Como eu queria esse carro. Ah, como eu queria essa reforma dessa casa. Ah, como eu queria. Quando você está lá, você nem vai lembrar bem isso que eu queria. Verdade. Uma vez eu vi um pregador dizendo que sonhava em andar de avião, em voar, né? A gente chama andar de avião, voar. Sonhava em voar desde criança. Via os aviões passando, morava perto do aeroporto, dizia um dia eu vou lá. Deus começou a usar ele para pregar em diversos lugares e ele vivia voando. Um dia ele estava orando e disse, Senhor, na oração dele, eu não aguento mais viajar. Aí Deus disse, mas você não pediu para voar? Ele disse, realmente, Senhor, o homem não sabe o que pede. Verdade. Essa história é real, irmãos. Amém. Mas uma pergunta fica no ar. Será, irmãos, que precisamos vender tudo que temos para ter um tesouro no céu? A resposta para esta pergunta, na verdade, está no verso 34, irmãos. E muita gente não percebeu. Onde Jesus diz, onde seu tesouro estiver, ali estará seu coração. Vamos ver 2 exemplos de pessoas na Bíblia. Exemplos de corações. Pessoas que depositaram sua confiança, depositaram seu coração ou em objetos ou em Deus. Vamos ver isso. Um é Zaqueu, o outro é o jovem rico. O jovem rico perguntou a Jesus o que era necessário ele fazer para obter a vida eterna. Jesus fala dos mandamentos, ele diz, eu já cumpro desde criança os mandamentos. Ele diz, tá bom. Então te falta uma coisa só uma coisinha que falta para você receber salvação, vida eterna. Vai ver que tudo que você tem e dá aos pobres, que é a mesma coisa que Jesus disse aqui. A Bíblia diz que o leão baixou a sua cabeça, ficou entristecido, sumiu. Adeus, crentes. Amém. Mas isso ocorreu em Lucas 18. Aí
cheio de alegria, correu para casa, fez os preparativos. E de repente, Zaqueu brada, dizendo assim: Senhor, enquanto Jesus está lá na casa dele, ele diz: Senhor, é o seguinte, eu vou oferecer a metade do que eu tenho, eu vou dividir todos os meus pertences. Lembre-se, ele é um homem rico. Ele diz: eu vou dividir a metade do que eu tenho e vou dar aos pobres. Vou ficar com a metade e a outra metade eu vou dar aos pobres. Só que tem mais um detalhe. E a outra metade? Ele ficou para si? Não, ele disse assim: e se eu tenho defraudado alguém, enganado alguém, tirado dinheiro de alguém, que eu vou devolver 4 vezes o que eu roubei? Amém. Vou devolver 4 vezes. Irmãos, ele era cobrador de impostos. Ele ficava na porta da cidade cobrando os impostos. Ele cobrava 4 vezes, 3 vezes, 2 vezes acima do valor. E ele dizia: eu vou devolver a quem eu roubei. Era muita gente, irmãos. Então Zaqueu, na verdade, estava dizendo: olha, mesmo que seja necessário eu dar tudo que eu tenho, eu vou dar. Mas a pergunta é: peraí, o coração do homem rico estava onde? Nos bens, na riqueza. E o coração de Zaqueu estava onde? Em Jesus. Amém. Zaqueu olha e diz assim: ah, peraí, Jesus entrou na minha casa, a salvação entrou na minha casa. Eu decido neste dia que o bem mais precioso que eu tenho não é o dinheiro, mas sim isso aqui que está diante de mim, o meu Senhor. Glória a Deus. Jesus, ouvindo isso, diz em voz alta: hoje salvação entrou nessa casa. Tem alguém entendendo? Não? Amém. Devemos vender tudo? Sim ou não? A resposta é simples, irmãos. Nem é sim, nem é não. Devemos vender tudo que temos e dar aos pobres? Sim, se você confia nos seus bens acima de Deus. Vá hoje, saia daqui e corra. Se você tem confiado mais nos seus bens, se você tem confiado o seu futuro aos seus bens, saia daqui correndo e venda tudo e dê aos pobres. Se você confia em Deus e o que você tem é aquilo que Deus já tem te dado, vai para casa feliz, porque você já escolheu o melhor tesouro. Glória a Deus. Aleluia. Se o seu coração estiver nisso aqui, na fé, na esperança, no descansar em Deus e não nos bens desse mundo, e você viver aqui com o coração voltado para o céu e para aquilo que é importante para Deus, se seu coração está nisso, você tem um tesouro no céu. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão.